Bora fazer essa unha roidinha comigo? Mas antes eu preciso explicar uma coisa. Isso daqui não era uma aula programada, tá? Eu pedi licença de um atendimento da minha cliente para poder gravar algumas coisas. Meu objetivo aqui é te ensinar um raciocínio lógico, uma forma de pensar em maneiras de facilitar a construção em casos de onicofagia, principalmente quando são tão acentuados como esse. Então, a filmagem não vai estar das melhores, mas eu espero que você tire o melhor proveito dessa aula. Um beijo. Ó, aqui a gente já fez, vira de ladinho, uma mini retificaçãozinha, tá com gel transparente, mas aqui a unha dela tinha uma depressão muito mais acentuada, com a pontinha do dedo mais empinadinha. Aquilo que a gente sempre fala sobre uma unha roída, né? Então, a gente retificou para quando a gente vier aplicando a nossa chips, ela ficar mais retificadinha e não ficar empinada. E, consequentemente, a gente vai aplicar a chips e depois o molde. Aqui a gente vai aderir a chips com o gel capa base, flex, tá? Não tem como ser o base estrutural. Se vocês colocarem o base estrutural, ele não vai segurar. Então, a gente só raspa aqui, ó, o, o gelzinho na pontinha só, nessa marcaçãozinha dele. E acopla aqui, vira um pouquinho de lado. E a gente vai acoplar aqui, ó, sempre olhando pra ver aonde que o seu gelzinho tá pegando, onde que tá tudo certinho. Acoplei, pode voltar aqui. E você bate sua lanterninha. O capa base flex, ele demora um pouco mais do que o base estrutural para dar uma endurecida, né? Então, a gente tem que segurar ele até ele estabilizar e sempre com cuidado para que ela fique reta. Como o dedinho muitas vezes tá mais empinadinho, tá mais protuberante na unha, se a gente colar sem retificar, a chips vai ficar empinada e, consequentemente, a unha da cliente vai ficar empinada também. Então, aqui a gente bota para catalisar lá os 60 segundos, pode botar. Pode me dar outra. Que já está pronta como um passe de mágica. Nem parece que já tem uns 40 minutos que a gente sentou aqui. Numa unha roída, a gente sempre tem que pensar que a medida de segurança é 50% de leito, 30% de extensão. Aqui a gente vai fazer hoje uma almond, uma redondinha, né? Almond não, ela vai ficar um pouquinho mais ovalada, porque a gente precisa cuidar bem dessas lateraisinhas aqui, né, dos nossos pontos zeros, que em todo alongamento já é algo que a gente bate bastante na tecla, mas numa unha roída, a gente tem que pensar nisso mais ainda. Porque muitas vezes, principalmente nesse grau de roidinha aqui, a gente tem uma unha que ela tá escondida aqui dentro, ó. Então, quando ela começar a crescer, inevitavelmente, essa unha aqui do fundo, ela vai estar para fora, ela vai estar exposta. E aí, já fragiliza, já é algo que naturalmente vai fragilizar o alongamento. Então, quanto melhor a gente conseguir alcançar o nosso gel, a nossa chips, nesses cantinhos, melhor. Aqui, ó, ele tá levemente soltinho, mas é porque a gente vai lixar essa parte daqui para ele ficar todo nivelado antes da gente colocar o molde, né? O, o molde F1 com o gel construtor. E antes, eu não sei se vocês repararam no dedão, se não tiver reparado, vocês voltem lá. E percebam que eu fiz toda uma caminha, né, ali naquela retificação, eu passei o produto até mesmo na própria pele, para que a gente pudesse ter essa retificação maiorzinha. Esse produto em cima da pele é como se ele imitasse uma bordinha livre, né, da própria unha. Então, ele vai dar mais estabilidade aqui para sua chips. Pode me dar outra? Geralmente, unhas roídas, eu gosto bastante de fazer essa preparação inicial. E aqui vocês podem vir por baixo, assim, ó, e desgrudar um pouquinho do gel com cuidado, só para ele não ficar tão pregadinho, porque o nosso intuito já foi cumprido. Isso daqui a gente vai limpar melhorzinho também depois com a broca. Mas é só pra já ir facilitando, ó. Ela vai ficando mais branquinha, tá vendo? Que ele tá desgrudando da pele. Esse aqui já tá desgrudadinho. Com cuidado pra não machucar.
a gente sempre também fica bastante atento no reflexo da mão da cliente, porque às vezes a gente tá aqui, muitas vezes a cliente não fala que tá doendo, que tá incomodando, às vezes porque ela fica com vergonha ou qualquer coisa do tipo, mas sem querer ela dá tipo umas leves puxadinhas assim pra trás ou umas comprimidinhas assim no dedo. Então, se você perceber que a mão da sua cliente tá ficando muito rígida, já é um ponto para você prestar atenção. Pergunta para ela se tá machucando, né? Informa que ela tem essa liberdade de poder falar, porque também muitas vezes no nosso mercado, nesses procedimentos, a gente encontra profissionais que normalizam esse tipo de incômodo, sabe? Às vezes a cliente está sentindo algum tipo de dor e elas falam, não é assim mesmo, aguenta. Até mesmo, por exemplo, na hora do gel, né? De cabine, essas coisas, o gel tá esquentando e as profissionais falam que é normal. E apesar do aquecimento do gel ser um processo químico padrão, não é normal a cliente sentir dor, sabe? Não é normal a gente normalizar essa questão da dor em si da cliente. O processo de aquecimento, ele acontece por conta da agitação das moléculas ali dentro da cabine que se agitam para poder endurecer. Mas quando você trabalha com marcas de boa qualidade, não tem problema nenhum a sua cliente tirar a mão da cabine antes do tempo. Porque geralmente, com marcas de bons produtos, em torno ali de 2 segundos dentro da cabine, o gel já criou uma camada superior, que é uma camada de contenção e que vai evitar que o produto escorra. Claro, depois desse que a cliente tirar, ela precisa voltar a mão para a cabine para poder finalizar a catalisação, né? Interna, no caso, porque a catalisação ali de contenção já foi feita. Esse aqui a gente vem devagarzinho. E todas descoladinhas. E aqui agora a gente começa com a broquinha agulha de tungstênio, tirando esse degrauzinho aqui, ó, da unha. Então, o nosso objetivo é nivelar isso e essa pontinha da chips. Eu gosto de usar a chips quando a gente tá falando de unha roída, justamente pelo fato de que ela cobre bastante o leito, ela alcança bem os cantinhos, e aí eu tenho menos dificuldade de manipular o gel aqui depois. Porque depois que a gente coloca ela, tá vendo que ela chega geralmente bem pertinho da região da cutícula. Não é um problema, a gente só precisa nivelar bem para não ficar essa marca do começo da chips pro final. Já passo aqui para criar ranhura, porque a chips, ela é um gel endurecido, então ele fica um gel polido, né? Ele tem uma textura como se fosse de plástico, né? É uma resina. Então, a gente precisa criar micro ranhuras e isso pra gente ter algum tipo de aderência aqui em cima depois. Capricha bem nos cantinhos, não deixa nenhum cantinho dessa chips que a gente cortou aqui, ó, ficar sobrando. Tem um, tá vendo que ele tá em pezinho? A gente vem e tira ele. Eu confesso que a chips, ela não tem uma das melhores texturas para mim de serem lixadas. Esse pozinho dela, eu tenho um pouco de agonia dele, mas essa firmeza dela é o que faz a gente trabalhar com mais praticidade. Tira na lateralzinha e a gente tira esses dentinhos aqui na lateral para não criar um dente na estrutura. Um picadinho assim nessa lateral, porque na unha roída a gente tem que pensar que qualquer coisa que a gente deixe sobrando, deixe em excesso, vai facilitar para nossa cliente querer voltar com a mão na boca, sabe? E aí é o que fragiliza cada vez mais a estrutura. A Bia, a gente tá fazendo uma aplicação aqui agora, mas ela já tinha feito uma outra aplicação comigo, uma outra vez, foi a primeira vez comigo. E ela falou que, assim, claro que tendo todos os devidos cuidados, a unha durou mais ou menos um mês e meio, algumas foram soltando, né, e tal, mas durou um bom tempo. E, assim, até mesmo para uma unha roída e até mesmo conhecendo a qualidade da minha técnica, esse é um prazo excelente, assim, de durabilidade, pelo grau também, né, que a gente tem aqui da unha roída. E uma coisa muito comum da gente ouvir as clientes falarem também sobre o hábito de roer unha é que quando elas estão com gel, elas tendem a não querer cutucar.
Eu acho que isso acaba também se agravando quando alguma unha cai, né? Que eu acho que já dá mais um gatilhozinho. Dá em mim, quem dirá em quem já tem mania de colocar, né, assim, a mão na boca. Então, a gente sempre pensa em deixar toda essa estrutura o máximo redondinha, assim, eu digo redondinho em termos de bem feita, né? De qualidade de acabamento e tal, possível, para evitar que a cliente tenha algum tipo de gatilho para botar a mão na boca. E aí, a gente tira bem esse desnível, que aí na hora que a gente fizer novamente, na Tips a gente tem como se fosse dois trabalhos, né? A gente limpa aqui, passa tudo isso, e depois vem novamente, adere a tip com capa base flex, né? E depois vem novamente aqui por cima, passando capa base flex de novo e preparando como uma estrutura normal de alongamento. É como se a gente construísse a estrutura duas vezes. E aí, agora que a gente já fez todo o nivelamento, a gente passa o capa base flex normalmente, retomando, opa, recomeçando, como eu falei, a nova estrutura do gel. E aí, antes da gente finalizar, a gente vai botar lá pra catalisar, né? E antes da gente iniciar o processo do gel, eu vou dar uma lixadinha pra acertar o formato. Vocês podem fazer essa etapa antes do base flex também, se vocês preferirem. Pra mim não faz muita diferença. Perdão. Bota lá, 60 segundinhos. E a outra já tá, ó, prontinha. E eu vou usar a lixinha 120 em vez da 180, porque ela é mais grossinha, então ela vai me ajudar a fazer um trabalho mais rápido aqui no plastiquinho da Tips. Que não é um plástico em si, né, gente? Mas... E aqui eu vou dar uma leve afinadinha nessa lateral, porque a gente ainda vai entrar com o molde, né? O molde ainda vai vir aqui, vai fazer essa estrutura. Inclusive, nesse momento, até se você tirar muito do comprimento, do tamanho da unha aqui, não tem muito problema, porque o gel da etapa do molde pode corrigir sem nenhum problema. A gente sabe que chips, fibra de vidro, não aumenta a resistência da unha em si. Aqui a questão é mais a durabilidade, a adaptação, o encaixe anatômico nos cantinhos e a facilidade da execução da técnica. Então, aqui rapidinho, quando eu tava fazendo o nivelamento, eu também aproveitei para vir aqui por baixo com a broca agulha de tungstênio, que é a que a gente tava usando, para dar uma leve limpadinha também. Então, já ajudou mais ainda, já descolou. O que tava em excesso já saiu também, que é o que poderia depois ficar incomodando a cliente. Então, sempre que vocês forem lixar as lateraisinhas, tem que tomar cuidado para vocês não comerem a proteção do ponto zero aqui também. E aqui a gente pode até já escolher o molde. Lembrando que a gente sempre vai pegar um tamanhozinho um pouco mais largo, né? Então, ó, aqui eu vou pegar o 3, porque ele vai encaixar bem, só que o que que a gente vai fazer? A gente vai dar uma adaptada aqui nesse topo, porque eu quero que ele encaixe bem retinho. E o molde, ele tem essa pontinha mais curvada, né? E é natural que em unhas roidinhas, essa parte da cutícula, da nossa borda proximal, seja mais retinha. Então, a gente vai adaptar o molde. E esse daqui, eu vou pegar o 4. 3. Como eu vou usar a mesma numeração nesses dois, eu vou adaptar só um. Eu vou cortar só um.
E aqui o 12. 12. Vamos comparar com o 11. O 12 não, errando. Eu acho que o 11 vai encaixar com mais folga, mas sem riscos. Quando a gente escolhe o tamanho do molde errado, não é necessariamente um problema, assim, um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa... Peraí, a gente só precisa observar e, se for o caso, corrigir depois, né? Se você pegou um molde muito pequenininho e depois você viu que ficou faltando a lateral, aí você tira o molde, vem de novo e cola na lateral onde faltou. E esse daqui eu vou pegar o 1. Eu tô em dúvida entre o 1 e o 0. Eu até já tinha um moldezinho adaptado, mas eu não sei cadê ele. Eu sempre deixo aqui pras unhas roidinhas. E aí, pra adaptar, a gente só vem aqui com o cortadorzinho de unha e corta aqui. E ele já encaixa bem mais retinho, ó. E aí não corre o risco de vocês vazarem o produto pra região da cutícula. Porque, de uma forma geral, unha roída já é um desafio maior fazer. E aí, quando a gente começa a ter outros problemas na etapa de construção, eu sei que a gente vai ficando naturalmente mais nervosa, mais insegura, né? Principalmente quando a gente tá num processo de começo, de carreira. Eu sei que o tempo também é uma coisa que vocês ficam muito obcecadas em reduzir tempo, em fazer as coisas em 1h30. Mas uma unha roída, geralmente, a gente trabalha com mais tranquilidade. Ó, tá vendo que tá encaixando bem bonitinho? E aí, pra gente trabalhar aqui, eu vou pegar o cover bege, que eu acho que ele tem uma cor mais fechadinha pra camuflar legal aqui também. Posiciona a sua lanterna aqui do lado. E aqui já não tem mais segredo. Vou usar o pincelzinho B2. E já vou aplicar ele inteiro aqui nas minhas 4 primeiras unhas. Se na sua cidade for muito quente ou se no seu estúdio não for climatizado, vocês podem ir fazendo de 2 em 2 ou em 1 em 1. Porque, naturalmente, apesar do gel gummy ter uma textura mais densa, apesar do gel gummy ter uma texturinha mais densa, mais gostosa, que escorre menos, ainda assim o gel ele é afetado pelas questões climáticas, né? Pela condição climática. E aí ele pode sim ficar mais molezinho se tiver muito quente. Aqui não tem muito segredo, você só vai espalhar. Se fosse uma unhazinha tradicional, no sentido de um leito mais facilzinho, eu ia só pegar o meu gel e eu ia aplicar assim, ó. No meio, só, depois eu ia vir com o molde distribuindo. Mas, como é uma unha roidinha, eu gosto de garantir 100% que esses cantinhos vão receber atenção direito. Ó. E aí, agora a gente só vem abaixando o molde. Lanterninha protege os dedos de trás para o seu gel não endurecer, para a lanterna não bater sem querer nos géis atrás. De cima para baixo, encaixo, desço, confiro bem os cantinhos ali. Peraí, isso aqui a gente vai dar uma batidinha a mais, porque eu já vou descolar o molde dela. Pra reusar nessa daqui. Ó, então, tudo bem bonitinho. Aqui no cantinho a gente vai lixar. E a unha, olha como ela já tá bem estruturada. Depois você dá a lixadinha pra acertar formato. Depois daqui a gente leva a cabine 60 segundos. Nesse caso, eu não vou colocar a presilha, tá? Porque ela vai ficar bem curtinha, então eu não vou utilizar a presilha.
Mas se vocês fossem utilizar, aí seria aquele protocolo padrão, né? 10 segundinhos, botou 10 segundos, colocou a presilha, viu que a unha fechou demais, a estrutura fechou, tira a presilha, bota a unha lá mais 10 segundinhos ou bate a lanterna. Mas não manda pra cabine com a presilha afunilada, porque senão vocês vão ter uma surpresa na hora que ela sair da cabine. E aqui, ó, tá vendo? Tem uma pontinha que ficou transparente, mas é mais por baixo. Então, eu vou estruturar ela por baixo. Vira aqui, Bia. Só aqui, igual eu fiz na outra. Porque estrutura em si, a gente já deu pra essa unha. Agora é só realmente uns retoques. O gel tá bem distribuído nas laterais, então foi só essa pontinha aqui. E aí, pode botar lá 60 segundos. Unha roída não é sobre tempo, mas é sobre todas as boas escolhas que você faz dentro do tempo que você trabalha. Então, a gente saiu de um resultado como esse para uma finalização assim que ainda vai melhorar. Afinal de contas, unha roída é processo. Quando a unha natural começar a crescer, essa estrutura vai ficando melhor, mais natural, mas isso leva tempo. E se você gostou dessa aula, eu te convido a entrar para o meu curso Master Cuticulagem com o link aqui embaixo.